Olá, paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa Lições Bíblicas em Ação. Esse programa que é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Cruzeiro, sob a direção do nosso pastor-presidente, pastor Isaac Strobel. Essa semana nós estaremos abordando um assunto de muita relevância. O casamento é para sempre. Essa lição que é dia 1º de maio, né? A quinta lição, dia 1º de maio, e você terá a oportunidade de estar lecionando, ministrando ela aí na sua igreja, juntamente com os seus alunos. E como eu disse, é uma lição de muita relevância, de muita importância para os dias em que nós estamos vivendo, tendo em vista que, infelizmente, o casamento tem sido banalizado. Existe uma banalização acerca do casamento e por isso eu digo que é de muita relevância esta lição para nós. O nosso textuário, ele está registrado em Mateus capítulo 19, o versículo de número 6, que nos diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A nossa verdade prática nos diz: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. A nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada em Mateus capítulo 5, o versículo 27 ao versículo de número 32. Você terá a oportunidade de estar lendo juntamente com seus alunos e, claro, comentando esses textos maravilhosos da palavra do Senhor com a sua classe. Eu sempre digo que o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus são textos de suma importância para uma vida prática cristã, né? Porque o evangelho é prático, né? Hoje, infelizmente, nós temos visto por aí um evangelho de sentir, né? Eu sinto, eu preciso sentir, não, o evangelho é prática. Nós aprendemos ele e colocamos em prática para que agrademos ao nosso Deus. O objetivo dessa lição, os objetivos, melhor dizendo, são 3 tópicos, né? Apresentar a condenação do adultério. 2, mostrar que o que rege o coração regerá o corpo também. 3, afirmar a indissolubilidade do casamento. Então, são assuntos muito importantes para nós abordarmos nessa oportunidade. A palavra-chave é casamento, né? Então, o que seria casamento? Introdutoriamente, eu queria falar para vocês, vocês têm todo o recurso, vocês têm o material da Escola Bíblica Dominical em mãos, então eu busquei algo mais, recursos extras, para auxiliar aí você na sua classe, na sua aula. O casamento, ele é divino. Deus que instituiu o casamento. É uma instituição divina. Quem que fez o primeiro casamento, pastor Fábio? Quem fez o primeiro casamento foi o próprio Deus. Lá no Éden, Deus fez o casamento, uniu ali Adão e Eva. Então, o casamento, ele é a união legítima entre um homem e uma mulher. Há quem diga aí, hoje, que se pode unir, né, 2 homens, 2 mulheres, e isso aí é idealismo humano, né? Porque, como eu disse para vocês, quem instituiu o casamento foi Deus. E se foi Deus que instituiu o casamento, quem institui que dá as diretrizes, as normativas. Então, Deus deixou normas para o casamento. Existem regras. Então, aonde está a base de regras do casamento, pastor Fábio? Na sua palavra, na palavra de Deus. E a Bíblia diz que o homem deixaria o seu pai e a sua mãe e iria se unir à sua mulher, a uma mulher. Então, um casamento legítimo é entre um homem e uma mulher. Não existe outro tipo de casamento, né? E o casamento foi feito para quê? Para que Deus criou o casamento? Eu anotei algumas coisas aqui, alguns subsídios.
para você, para te auxiliar, a finalidade da união. Dentro dessa introdução, quero trazer para vocês estas finalidades que Deus uniu um homem e uma mulher. Primeiro, para a satisfação mútua. Deus criou o homem, depois criou a mulher para se unirem e para que houvesse uma satisfação mútua. Então é importante, você vai estar aí ensinando na sua classe, se você quiser usar este recurso, falar nesse aspecto, este assunto, que o casamento, para que ele vá até o fim, como a Bíblia assim nos ensina, porque o casamento é para sempre. É importante que as pessoas que estão dentro desse relacionamento entendam que a satisfação é mútua. Eu não casei para ser feliz. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. E se os dois assim pensarem, com certeza vão ter um casamento muito feliz. Então, para satisfação mútua. Aquele que pensa só no prazer dele, na alegria dele, e tudo é para ele, com certeza isso trará problemas dentro de um relacionamento. Segundo, para a procriação, para a perpetuação da espécie. Deus estabeleceu e instituiu o casamento também para que o homem procriasse. E é importante dizer isso porque, e é importante você abordar esse assunto também na sua classe, porque o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, ele só é permitido dentro do casamento. Então, por isso, Deus instituiu o casamento, para que nesse relacionamento conjugal, eles estejam legalizados diante de Deus, num relacionamento sexual, e através disso eles venham a ter filhos e procriar, como assim o Senhor estabeleceu desde o princípio. E em terceiro, Deus criou para o companheirismo. Deus criou o casamento, instituiu o casamento para que houvesse companheirismo. O homem não foi criado para viver só. Essa socialização e a importância de ter uma pessoa, tanto que a Bíblia diz que Deus olhou e viu que Adão estava só e que não era bom que ele estivesse só. Então Deus instituiu o casamento também para que nós viéssemos a ter o companheirismo. Então, agora é uma pessoa só, o casamento, ele une e nos dá faz essa fusão, vamos usar esse termo, que dentro de uma ótica humana e natural, você não consegue compreender como que isso acontece, mas a Bíblia diz que aquele que casa com uma mulher casa com um homem, a partir daquele momento eles passam a ser uma pessoa. Isso é maravilhoso e realmente você não vê isso acontecendo fisicamente, mas você consegue entender que quando o seu cônjuge está triste, você fica triste. Quando o seu cônjuge está alegre, você fica alegre. Por quê? Porque é carne da mesma carne, é osso do mesmo osso, conforme diz a palavra do Senhor. Então, na nossa introdução, eu quis abordar esses assuntos aqui, ampliar aí o seu leque de informações para que você traga aos seus alunos. O primeiro tópico que nós vamos abordar, esse primeiro tópico ele é muito importante, porque para que um casamento ele dure para sempre, esse casamento ele tem que ser fundamentado em Deus e no amor. E assim sendo, é importante que eu e você entendamos uma coisa: a fidelidade de um para com o outro é de suma importância. A condenação do adultério. O adultério é condenado pela palavra de Deus. O que define, pastor? Qual é a definição da palavra adultério? O adultério, a definição bíblica do adultério é quando um homem ou uma mulher, ela se une com outra pessoa fora do seu casamento, e isso resultará no adultério.
Isso vice-versa, tanto o homem quanto a mulher. Essa é a definição da palavra adultério. E qual que foi a posição de Jesus quanto ao adultério? Em relação ao adultério, Jesus foi ainda mais rígido. E ele disse que se um homem olhar para uma mulher e cobiçar ela e desejar ela, isso é vice-versa, tanto o homem quanto a mulher, no seu coração, ele já comete adultério. Olha só como é importante nós, eu, você, nos mantermos com o coração e a mente pura na presença de Deus, porque se Jesus disse, se eu olhar para uma mulher e cobiçar ela no meu coração, eu já cometi adultério, isso ficou muito mais abrangente na dispensação que nós estamos vivendo agora, a dispensação da graça. Então, é importante você guardar a sua mente, é importante você guardar o seu coração, preservar o seu coração, porque se porventura e nós defendemos e lutamos e sempre ensinaremos que o adultério é condenável perante a palavra de Deus e diante de Deus, é abominável diante de Deus. Mas você vai estar instruindo aí os seus alunos. Você não sabe, como eu estou ensinando aqui, e esta aula vai para muitas pessoas, eu não sei, você não sabe aonde vai chegar, ou com quem você está falando. Você pode conhecer aí o aluno que vai estar com você na igreja, mas na particularidade dele você não conhece, você não sabe como é que ele tem vivido, como é que tem sido a vida dele ou dela. Então é importante você ser enfático, é importante você ser positivo em relação ao adultério, né? Porque se a pessoa ela começar, no próximo tópico nós vamos dar mais ênfase em relação a isso, mas se ela começar a ter pensamentos maus, né? Pensamentos imorais, isso vai resultar numa prática depois do adultério, e os males do adultério são terríveis, que é o nosso próximo tópico ali, os males do adultério. Todos nós conhecemos e sabemos que a Bíblia existe uma lei já pré-estabelecida pelo Senhor nela. Que lei é essa, pastor Fábio? Tiago fala sobre isso. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele fará. O que semeia na carne, colherá na carne para a corrupção. E o que semeia no Espírito, ceifará no Espírito para a vida eterna. Então a lei da semeadura ela não falha. Então as consequências são trágicas, terríveis, né, do adultério. Eu costumo dizer, e sempre que falo para a família, estou abordando esse assunto, que a pessoa troca um momento de prazer para uma vida de desgraça, né? Não esqueça essa frase, momento de prazer por uma vida de desgraça. Então, é importante você ter essa noção e falar enfaticamente aos seus alunos aí que o adultério é abominável diante de Deus. E não pense que se alguém cometer adultério ficará sem consequências, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Tá bom? Vamos aqui para a nossa sinopse, né? O Senhor Jesus condena claramente a prática do adultério. Não precisamos saber muito mais do que isso. Você que é um cristão, você ama a Deus, você vai estar ensinando na escola a cristão, homens e mulheres de Deus, e o fato de nós entendermos já que Jesus condena o adultério, já é motivo para nós nunca pensarmos em cair no adultério, tá bom? Vamos lá. O nosso segundo tópico, ele fala, o que rege o coração regerá o corpo.
É muito importante nós entendermos isso, porque o nosso coração, ele tem que estar blindado, preservado pelo Senhor. A nossa mente tem que ser uma mente de Cristo. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Olha só, um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra de Deus. Então, Filipenses, no capítulo 4, se não me engano, versículo 8, Paulo escrevendo aos Filipenses vai nos instruir que a nossa mente, ela tem que pensar coisas boas. Você não está imune a maus pensamentos. Eu tenho que ser claro com você. É claro que eu sou homem, você é homem, nós somos seres humanos, e se não fôssemos assim tão frágeis e debilitados, Deus não nos teria deixado essas instruções maravilhosas para que nós vivêssemos em santidade, tivéssemos uma vida diante de Deus. Mas é importante você entender quem você é, mas é importante você entender quem Jesus é, o que a palavra é, o que servir a Deus nos proporciona. Então, é possível você viver uma vida de santidade, uma mente pura, uma mente sã. Professor, não deixe de falar isso aí na sua classe. A importância de ter uma mente blindada. Os pensamentos maus virão, mas é importante você mortificar. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que é importante nós mortificarmos a nossa carne todos os dias. Eu costumo usar uma expressão dentro desse assunto, que o velho homem, ele está adormecido aqui, né? A Bíblia diz que ele está morto, mas quando você vai estudar no original o texto, a ideia da palavra morto ali é adormecido. E adormecido, isso quer dizer o quê? Que quem está adormecido pode o quê? Pode acordar. E se ele pode acordar, é importante então que nós vigiemos este velho homem. Não demos alimento para ele. Tiago fala sobre isso, né? Sobre nós alimentarmos o velho homem, porque aquele que cobiça, muitas vezes ele é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. É algo que já está sendo gerado dentro dele. Foi uma semente que foi lançada, maligna, no coração e na mente daquela pessoa, e ele não corrigiu, ele não jogou fora aquilo, ele não matou aquilo, e ele deixou. E aquela semente, ela foi crescendo, e gerou a concupiscência, e depois da concupiscência gera o pecado, e depois do pecado gera a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, guarda a sua mente. A mente controla tudo, meu irmão. A mente controla tudo. Então, ensine, fale aí na sua classe a importância de se guardar a mente. O homem é o que pensa. Olha só, você vai ser o que você pensa. Eu costumo dizer que, ainda vou mais a fundo um pouco, você é o que você é sozinho. É o que eu sou aqui agora. Eu estou aqui como professor, sou o pastor Fábio, né? Como um professor, trazendo um assunto de relevância para a sua vida, importante para a nossa vida. Mas quem eu sou aqui fora das câmeras? Quem eu sou fora dos púlpitos? É esse Fábio que sou eu. Então, importante, meu querido professor, que você dê ênfase também nesse aspecto, falando para os seus alunos a importância deles entenderem quem eles são, quem eu sou. Eu sou quando eu estou no meu quarto, eu sou aquilo que eu estou sozinho, quando eu estou sozinho. Esse sou eu, né? Então você é o que você pensa, e você é o que você faz quando você está sozinho. Esse é o seu caráter.
né? Então não se deixe se enganar, né? As aparências, não viva de aparência, dê ênfase nisso. Não é importante não vivermos de aparência, é importante nós guardarmos nosso coração, nós termos sinceridade com Deus e sinceridade com aqueles que nos rodeiam, e até mesmo pessoas que nos admiram, pessoas que olham para você e vê você como uma referência, vê você como uma pessoa de relevância, de importância no reino de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas tem pessoas que parecem, mas não são. Então a cobiça é algo que começa no coração, é como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Cada um é engordado por sua própria cobiça, a qual dará luz ao pecado, que sendo consumado, leva à morte. Então, guarde o seu coração para que você consiga ter uma vida sadia, espiritualmente falando, e dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento conjugal. Infelizmente, hoje, eu não posso deixar de abordar, de falar sobre isso. Muitas pessoas têm usado da tecnologia hoje, o celular, né? O computador. Hoje tem mais celular no mundo do que gente, né? Então, as pessoas têm usado para o mal. Eu não sei nem porquê, isso não está aqui no meu script não, mas é importante eu falar isso. O que você tem visto no seu celular, você que é casado, você que tem um compromisso com Deus, um compromisso com o seu cônjuge, tanto com a sua esposa ou com o seu esposo, fale isso, professor. Você que é professor também. Nós que ministramos, somos ministrados também. O que nós temos visto? Nós temos usado as redes sociais para quê? Então é importante que você se guarde, porque hoje é tudo muito fácil. Hoje num clique você está adulterando. Hoje num aperto de botão você está no adultério. Então guarde o seu coração, a sua mente, brinda a hora, consagre, busque a Deus para que você consiga ter uma vida agradável, aprazível e feliz no seu casamento, respeitando o seu cônjuge, não somente quando está perto dele, mas principalmente quando você está sozinho. Sujeitando o corpo ao Espírito Santo. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Gálatas 5,16. Um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitudes de sacrifício que visam glorificar a Deus. Olha que coisa linda, né? Você entender quem você é, frágil, debilitado, sem Deus você não é nada, mas você entender que em Deus você pode. Então, a busca pelo Espírito Santo, a busca pela presença de Deus vai te proporcionar você escapar desse laço do inimigo, desse mal terrível que tem, infelizmente, chegado em muitos lares, em muitas famílias, né? Então, guarde o seu coração ali, em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo, eu digo que esse texto ele é áureo, para que nós entendamos ele e pratiquemos a ponto de conseguirmos viver uma vida na presença de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, né, como santo, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, é sacrifício vivo, é um sacrifício, é luta, é guerra, é dia após dia, não podemos acomodar. A luta da carne contra o Espírito ela é constante, independente da idade, independente da classe social. O inimigo e a sua carne, eles vão lutar contra você até o último segundo da sua vida. Talvez você esteja me ouvindo e você já é um ancião, e você achou que quando você fosse um ancião, esses problemas acabariam, e você fala, não acabou, pastor Fábio, não acabou. Então fale isso também para os seus alunos. Às vezes a gente pensa assim, quando você é solteiro, né? Você fala assim, eu vou casar e esse problema vai acabar. Pensamos errado.
achávamos que esses problemas acabariam. Né? Não acaba, porque enquanto essa carne estiver aqui, enquanto esse homem aqui, estiver aqui, nós vamos ter que lutar contra ele. Nós vamos ter que lutar contra essa carne. E só conseguiremos lutar no Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, guarde o seu coração, guarde a sua mente. Você é o que você pensa. A sinopse desse tópico diz: o que procede do coração, que permeia o pensamento do homem, determinarão o seu comportamento. É isso aí. Você é o que você pensa. Eu penso que não tem problema. Então, infelizmente, você é vulnerável e, com certeza, se você não mudar o seu pensamento e firmar ele em Cristo, o seu casamento, a sua vida conjugal estará fadada ao fracasso. Né? Terceiro tópico e último, nos diz assim: a indissolubilidade do casamento. O casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. E é verdade. O escritor aos Hebreus diz que venerado entre todos é o matrimônio. Eu, uma certa feita, tive uma experiência com Deus. E nessa experiência que eu tive com Deus, eu estava dentro do meu carro. E Deus falou muito comigo. Eu estava pensando em algo concernente à igreja, concernente à família. E Deus falou comigo assim: Fábio, a igreja e a família são as duas instituições mais importantes da terra. E eu, falando com Deus, Senhor, Deus falou comigo, são as duas instituições que eu mais amo na face da terra, porque foi eu que instituí, e são as duas instituições sagradas que eu instituí na face da terra. E Deus falou comigo assim: tudo que você fizer de investimento na família e no meu reino, eu estou junto com você. Qualquer coisa que vá trazer crescimento e benefício para a minha igreja e que você projetar para a sua família, eu vou estar junto com você e vou te ajudar a conquistar. Porque essas duas instituições são as duas instituições que eu mais amo na face da terra. Pode contar comigo. Aí Deus disse assim para mim: mas tudo que você e qualquer pessoa fizer contra a minha igreja e contra a família, a minha mão pesa, a minha mão estará ali pesando. Olha só, irmãos, olha só, professor, você vai falar para o seu aluno isso, você pode falar isso para o seu aluno. Tudo que nós investirmos em benefício da nossa família, do seu relacionamento conjugal com a sua esposa, é importante investir. Né? Tem alguém que diz que você tem uma mulher, porque tem um livro do Marcos Lucado, que a grama do vizinho, né? Ele fala sobre isso no livro dele, que a grama do vizinho sempre é mais verdinha, né? Mas você sabe qual que é o investimento que é feito na grama dele? E às vezes você quer que a sua grama seja verdinha, mas você não faz investimento nenhum, né? Não tem investimento algum. E como que vai manter uma grama verdinha se você não regar, se você não adubar, se você não fizer ter os cuidados necessários? Um relacionamento conjugal é a mesma coisa, né? Você não faz um agrado. Muitos, infelizmente, homens, agora eu vou falar dos homens, né, que são os responsáveis monetariamente e financeiramente pela família, são miseráveis, desculpa o termo, mas é isso aí, né? Não dispõe de um capital, às vezes, para investir na esposa, né? Às vezes vai muito bem vestido para a igreja, a mulher vai ganhar um trapo. Isso é um absurdo, né? Todo investimento é nele, e às vezes nem nele, mas tudo fora, às vezes até mesmo do casamento.
e a esposa está lá, quer arrumar um cabelo, não pode, quer arrumar uma unha, não pode, e puxa vida, né? Nada pode. Aí ele olha a grama do vizinho, né? Aí tá linda e maravilhosa, mas tá com o cabelinho arrumado, tá isso, tá aquilo. Nós somos o que nós cuidamos, né? Então é importante nós atentarmos para essas questões práticas da vida, né? Nós não podemos ficar alienados no nosso mundinho, e nós temos que observar as coisas da forma que realmente elas são. Então é importante você fazer isso, investir no seu casamento, para que ele seja indissolúvel. O casamento é indissolúvel, mas depende de mim, depende de você, depende de nós. Investirmos para que nós tenhamos um casamento para sempre. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente, em que o homem e a mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Uma coisa maravilhosa, né? Uma união que é para sempre. Como eu disse no início, para que tenha satisfação mútua, ser feliz, você ficar feliz é bom ter felicidade, ser alegre, mas o conceito de alegria, ele é muito mais abrangente do que nós imaginamos. Eu fico muito mais contente quando eu vejo meus filhos felizes, quando eu vejo a minha esposa feliz, e assim tem que ser. Você pode abordar esse assunto, entra nessa questão com os seus alunos, faz uma dinâmica com eles aí, pergunta para eles, quem é que gosta de ser feliz, quem quer ser feliz? E às vezes a concepção de felicidade da pessoa está errada. E ele fala, não, e o que é ser feliz para você? Ele vai falar, ser feliz é ter isso, é ter aquilo, é ter isso, é ter... Tá? E você ensina ele, fala para ele que ser feliz é fazer outras pessoas felizes. E principalmente quem você ama muito, né? Que é o seu cônjuge, a sua família, os seus filhos. Tá bom? O que fazer para que o casamento seja para sempre? Um casal que vive a vida a dois, em amor, irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e reveses nesta vida. Então, o que eu devo fazer, pastor? Você deve amar a sua esposa. Esposa, ame o seu marido e também seja submissa a ele, conforme Paulo escreveu aos Efésios, né? Nós não temos tempo aqui para discorrer detalhadamente a função de cada um dentro do relacionamento, a função do marido, a função da esposa, mas você terá tempo aí na sua classe. Leia o texto de Efésios, no capítulo 6, explica, o homem tem que amar a sua mulher, o amor é sacrificial, assim como Cristo amou a igreja, a mulher seja sujeita ao seu marido, e explica o que é ser sujeita. Não é ficar debaixo dos pés do marido, não. A mulher foi dada como uma adjutora, aquela que está ao lado do seu marido. É importante ela entender isso. E aquela que auxilia o seu marido. Então, explique tudo isso aí na sua classe, aos seus alunos. E com certeza você vai conseguir abrir o entendimento. O que fazer para que o casamento seja para sempre? É importante também a união sexual. É um fator preponderante, é importante dentro do relacionamento. Não é o mais importante. Há quem diga que mas não é o mais importante. Mas faz parte, é importante você abordar para os alunos aí a importância do relacionamento sexual, que seja sadio, que haja satisfação mútua um do outro e que isso seja sempre em comum acordo, claro, mas que seja algo sadio na presença de Deus e com certeza será prazeroso e vai estar regando e cultivando para que esse casamento dure para sempre. O casal que deseja que seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. Então, basicamente, meu irmão, um casamento só pode chegar até o fim se ele for em Deus. A base de um casamento que é para sempre é Deus no lar, é aquele que instituiu, aquele que criou o casamento dentro do seu lar. Aí sim, porque aí quando você estiver
errando, você tem um manual, que é a Bíblia, que é a sua palavra, e você acerta, volta a funcionar. É igual usa essas ilustrações, igual um eletrodoméstico, um aparelho eletrônico. Se você não usa conforme o manual do fabricante, ele para de funcionar, começa a dar errado. Mas aí se você vai lá, consulta o manual, opa, estou errando aqui, ó, era assim, aí volta a funcionar. Talvez você esteja vivenciando isso no seu casamento, no seu relacionamento, e alguma coisa está dando errado. Vai para o manual, corre para o manual, que é a Bíblia Sagrada, e com certeza o seu casamento será para sempre. Na perspectiva da Bíblia, o casamento é uma união indissolúvel. Conclusão: pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Aquela foto ali que está no nosso slide é do meu casamento. Há 19 anos atrás, eu casei com aquela jovem ali, e pretendo, e com certeza viverei com ela até o último dia da minha vida. Eu tenho certeza que ela tem o mesmo pensamento. Temos 3 filhos, uma família abençoada. Só consegui construir essa família em Deus. Não tem como construir uma família relevante, sadia, se não for em Deus, porque Ele que instituiu a família, Ele tem um manual. Então, que você possa basear a sua família, embasar, que a sua família esteja estruturada em cima dos preceitos da palavra de Deus, e com certeza você será muito feliz. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar com vocês nesta lição. Forte abraço, a paz do Senhor. Semana próxima nós teremos a 6ª lição, que estará abordando o assunto expressando palavras honestas. Não deixe também de estar participando, leitura bíblica em 60 dias, você também pode estar fazendo essa leitura bíblica em 60 dias. Aprofunde seus conhecimentos bíblicos, venha estudar conosco, sem sair de casa e no tempo que você tiver. Eu sou, pela misericórdia do Senhor, um dos professores também do CETADS, e nós temos o CETADS, o Seminário Pastor João Barbosa da Silva, que tem vários cursos para lhe oferecer de teologia. Tá bom? Um forte abraço. Que Deus te abençoe.